Você já se perguntou o que acontece quando o Centrão perde o apetite? A popularidade de Lula está caindo e o Centrão está perdendo o apetite por cargos governamentais. Mas o que isso realmente significa? E como isso poderia mudar o cenário político do Brasil? A pressão sobre o PP para sair do governo e a fragmentação da centro-direita. O que está acontecendo com o governo Lula? Vejamos. Está vendo que o governo está pressionado, né? Pressionado pelas pesquisas que apontaram uma queda na popularidade do Lula, ainda mantém força eleitoral, mas a popularidade do governo é inédita. O Lula amarga uma avaliação negativa que ele jamais teve em todas as suas duas gestões anteriores e nesta, inclusive, somada à pressão internacional, à questão do preço dos alimentos e agora vem também uma pressão política. Porque essa queda na popularidade... Contei para vocês na semana passada que vinha tendo um debate nos bastidores, porque o Centrão havia visto as pesquisas e perdeu o apetite por cargos. Então, a imagem é de que Lula havia perdido o timing para fazer a sua proclamada reforma ministerial, que nesse momento só contempla o próprio partido, o PT, e a esquerda. Ou seja, a cena para dentro não amplia. E aí eu disse, olha, eu não imaginava que eu falaria isso. O Centrão perdeu o apetite, mas a coisa evoluiu. Eu disse, olha, se o governo não mostrar capacidade de reação, vai passar a sair do bastidor para o holofote uma discussão sobre um desembarque, ou seja, entrega de cargos no governo. Dito e feito, hoje a Vera Magalhães traz a informação de que o PP debate, discute abertamente, e isso vai acontecer com mais ênfase na semana que vem. Vera Magalhães, também colunista do Globo, né? Uma saída do governo. O PP tem o Ministério dos Esportes. Daniela, isso é muito importante, mais ou menos. Primeiro porque o presidente da Câmara é muito umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, o presidente do PT, que é um aliado de Jair Bolsonaro. Ou seja, pode dificultar a interlocução do governo com a Câmara. Dois, porque vai pressionar um movimento também do Partido Republicanos, que tem, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, muito bem avaliado pelo Lula, e poderia ser pressionado a sair também. Esse movimento ampliaria a sensação de fragilidade do governo e da ideia de que é um governo que só fala para dentro, não consegue falar para fora. Tem esse impacto político. E também haveria uma pressão sobre um outro partido, o União Brasil. Por quê? O PP, de Ciro Nogueira, está negociando na semana que vem fechar uma federação com União Brasil. União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Republicanos também foi sondado, mas está mais reticente. Federação, eles atuam blocados na próxima eleição e também no Congresso. Isso poderia arrastar um movimento do União Brasil na Câmara também de entrega de cargos. O saldo é, para vocês entenderem, a imagem de um governo mais frágil. O que vai acontecer? O Centrão rachou. A gente avança, então, o dia seguinte dessa discussão. O Centrão racha. O PP diz que vai sair, o Ciro Nogueira, consegui falar com ele hoje cedo, disse, olha, a pressão é quase unânime no partido para sair, mas ainda não tem um martelo batido. Nós vamos nos sentar para conversar sobre isso a partir da semana que vem. Aí eu fui a líderes de outros partidos. No União Brasil, Davi Alcolumbre segura a governabilidade no Senado. Essa é a crença dos líderes da sigla. Na Câmara, acham que também ainda tem margem de manobra. E as pessoas que são próximas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, garantem que ele não dará este tiro, digamos assim, na governabilidade do governo Lula. Manterá ali o seu apoio. Líderes do PSD, inclusive, estão tratando esse movimento da centro-direita ou direita, como o PP, por exemplo, como, abro aspas, oportunista. O fato é que o Centrão racha. E para jogar para frente, Camila, Leilane, Miriam e Valdo, né, o que isso espelha, além desse ataque especulativo sobre o capital político do governo e da dificuldade que Gleisi Hoffmann vai ter para assumir ao assumir a articulação política? A fragmentação da centro-direita. Vou pedir para a gente girar a outra tarja que a gente tinha. A centro-direita e a direita já está rachada para 26, e esse é um movimento muito claro. Enquanto a ala mais afeita ao bolsonarismo vai ali se afastando paulatinamente, preparando um afastamento quase que definitivo do governo Lula, ou ameaçando com isso, a direita pragmática e o centro pragmático vai manter um pé em cada canoa até que tenha um registro mais claro se Lula vai ser candidato ou não em 2026, porque se ele for, é quase certo que o PT
PT, no mínimo no segundo turno, já vai estar, e que haverá força para disputar. Então, como não tem um cenário claro, vão manter um pé em cada canoa. Você vai ter aqui, nesse momento, já a União Brasil lançando o nome de Ronaldo Caiado, que vai começar a viajar o país inteiro, Tarcísio sendo pressionado por um outro lado e travado pelo próprio Bolsonaro, Bolsonaro colocando a sua família na linha de sucessão. Então, essa fragmentação deixa o cenário todo muito mais difícil, inclusive para Lula governar. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, afirmou que, como partido político, nunca decidiu apoiar oficialmente este governo, apesar de haver um ministro do partido que aceitou um convite pessoal do presidente. Recentemente, houve um aumento na pressão dentro do partido para desembarcar do governo, o que tem causado algum constrangimento. O objetivo é garantir que não haja ninguém filiado ao partido participando de qualquer gestão neste governo, que seu partido não vai apoiar o petista em 2026 e que entende que outras siglas de centro, como Republicanos, União Brasil e PSD, também vão abandonar o barco. Para saber do senhor se o PP decidiu desembarcar de fato do governo Lula. André, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Não, André, tem aumentado muito a pressão dentro do nosso partido. Não digo nem desembarcar do governo, porque nós nunca entramos. O PP, como partido político, nós nunca tomamos a decisão de apoiar esse governo, de indicar alguém nesse governo. Tem um ministro do partido, uma figura muito querida por todos nós, que tomou a decisão de aceitar um convite pessoal do presidente. Mas eu não vou negar que, ultimamente, por mais que nós deixássemos isso um pouco de lado, tem criado um certo constrangimento dentro do partido, essa situação. Existe uma pressão da bancada para que eu reúna o partido e tome essa decisão, mas após o Carnaval eu vou conversar com algumas lideranças, ouvir os líderes da Câmara, do Senado, o presidente Arthur Lira, que é uma figura muito querida e respeitada do partido, e ouvir a grande maioria, mas é uma situação que tem crescido dentro do partido para que nós não tenhamos ninguém filiado ao nosso partido participando de qualquer gestão nesse governo. Nem a Caixa e nem a Codevasf. A Codevasf nós não temos, né? Merval, a Codevasf nós não temos a menor indicação. A Codevasf é uma indicação, se não me engano, do União Brasil. Caixa foi uma indicação do presidente Arthur Lira, indicou um técnico para lá, mas é uma indicação pessoal dele. Partidariamente, nós não temos nenhuma vinculação com esse governo. O senhor acha que o candidato da direita, que vai precisar da bênção de Bolsonaro em 26, vai precisar também se comprometer com uma eventual anistia se for eleito? O senhor acha que isso vai estar na lei? Com certeza. Eu vou defender que qualquer que seja o candidato, se o Bolsonaro for condenado ou passar por isso, se comprometa em anistiá-lo para repor essa injustiça que está sendo cometida contra o presidente. A atual situação política do governo Lula e como os partidos do centro estão considerando devolver os ministérios. A insatisfação com o rumo que o governo está tomando, juntamente com a alta rejeição, está levando a um esvaziamento do centro desse governo. Vários líderes partidários já expressaram sua insatisfação, e agora o partido do centro está falando em devolver o ministério. Este é um sinal claro de que a governabilidade de Lula está em xeque. A pressão internacional, o preço dos alimentos e a queda na popularidade de Lula estão contribuindo para essa situação. Veja. Eu acredito que realmente a gente chegou naquele momento do último que sair apaga a luz. O governo Lula está perdendo completamente a sua governabilidade. A pulada fora, né, o esvaziamento do centro desse governo, e sempre acontece por etapas. Na primeira, você vê pronunciamentos dos líderes partidários. Isso a gente tem visto nos últimos meses. Kassab, Marcos Pereira, Paulinho da Força, Ciro Nogueira. Então a gente viu os chefes, líderes de vários partidos já fazendo pronunciamentos mostrando que estão insatisfeitos com o rumo que esse governo está indo, pelo resultado que ele está dando. A rejeição desse governo é muito alta, então começa a custar caro caminhar junto do governo. Mas de início o centro dá uma mensagem, olha, resolve os seus problemas aí ou vai ficar difícil. Segundo ponto, que já está acontecendo, o centro começa a negar novos cargos. Então, Lula já está querendo pegar um cara do centro para colocar como líder de governo e não quero, não tem condição, mas continuam com os cargos existentes, os ministérios. Pular fora dos ministérios é o ponto final. Quando o partido decide pular fora de um ministério, pode ter certeza que acabou a conversa
o governo morreu. Ele não aprova mais nada, ele só não morre completamente porque ele tem o seu puxadinho, que é o STF no Brasil. Que todos da política e todos que vivem a política sabem é que o próximo presidente vai ser de direita. Então, mesmo aqueles que não acreditam na eleição, acabar na elegibilidade do Bolsonaro, que tem aquele centro pragmático, eles sabem que caminhar com o Lula os impossibilitará de crescer e eleger seus deputados. Então, esse governo está acabado. Agora, assim, devolver ministério é o ponto final, mas quando um partido faz isso, pode ter certeza, começa a debandada. Os outros partidos também entram no mesmo barco ou melhor, pulam fora desse barco. O governo Lula se tornou tóxico e o Centrão não quer se contaminar, por isso está pulando fora do barco. Eles já pensam nas eleições de 2026 e sabem que continuar com o governo Lula é prejuízo. Vamos continuar acompanhando, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.